Olá pessoal, hoje eu quero retratar a história de um sujeito que é icônico na sociedade paulista e paulistana. Um cara que é a cara de São Paulo. Influente nacionalmente na década de 80, sua influência estadual e local começou nas décadas anteriores e prosseguiu nas posteriores. Descendente de libanês católico, seu avô, Miguel Stefano, era dono de uma das 10 maiores fortunas do estado de São Paulo. Com ascendência econômica na capital, no interior, na Baixada Santista, especialmente no Guarujá. O nosso biografado é Paulo Salim Maluf. Orgulha-se das obras que realizou. Como sempre diz, nenhum outro governante fez metade do que ele fez. E olha que tem gente que governou muito mais tempo do que ele. Chamado de ladrão, sempre disse: os outros, com um orçamento maior ou igual, não fizeram nem metade do que eu fiz. Então, onde está o dinheiro? Rouba, mas faz. Não. Esse slogan não era do Maluf. As pessoas falavam isso do Adhemar de Barros. Estupra, mas não mata. Essa frase nunca saiu da boca do Paulo. Em uma conferência numa faculdade durante uma campanha, ele disse: estuprou e ainda matou. O jornalista presente já estampou: estupra, mas não mata. Por quê? Porque Maluf sempre foi, e desde sempre foi, extremamente injustiçado pelo jornalismo, pelas mídias. Nunca teve um veículo de mídia, mesmo podendo ter. Foi o único governador em regime militar não indicado pelo Palácio do Planalto. Disputou no colégio eleitoral contra o candidato oficial, Laudo Natel, e venceu. Teve que exercer o seu mandato de forma muito preocupante, com muita parcimônia, pisando em ovos, porque não podia se contrapor ao governo central. Aliás, até a contabilização dos votos foi conturbada. Paulo Maluf realizou as maiores obras que o Estado já viu. Ele trouxe o desenvolvimento para a Baixada Santista, porque ele fez a Imigrantes. E Praia Grande não seria o que é, porque ele fez a ponte do Mar Pequeno. Não seria o que é sem o Maluf. Sabia que São Paulo não teria água hoje, porque foi ele que fez o sistema Cantareira. 50% da água da Grande São Paulo deve ser as obras do Maluf. Das 10 melhores estradas do Brasil, 8 estão em São Paulo, mas foi o Maluf que fez. Dos túneis que existem em São Paulo, 80% foi o Maluf que fez. Enfim, é um sujeito que pode ser retratado como trabalhador e realizador. Tem estrada para todo lado. Seus adversários políticos o chamavam de turco por preconceito, ou talvez por desconhecimento histórico do passaporte libanês, que não existia na época e, portanto, após a queda do Império Otomano, o passaporte dos libaneses saía com um passaporte da Turquia. E também era retratado uma tiração de sarro como comedor de quibe. Como alguns falavam, em comedor de quibe, eu não voto. Paulo Maluf, após ser eleito prefeito de São Paulo, foi um grande realizador e até hoje nenhum outro prefeito saiu da prefeitura com uma aprovação popular tão grande quanto Paulo Maluf. Certamente é uma figura icônica que deve ser prestigiada pela sociedade paulista, paulistana, especialmente pela sociedade aqui da Baixada Santista, porque o desenvolvimento da nossa região
é atribuível em grande parte a esta figura. E que ironia do destino! Disputou também a presidência da República e perdeu para Tancredo Neves. Ocorre que Maluf ganhou as prévias no seu partido, o PDS, sucessor da Arena, partido oficial de sustentação do regime militar, presidido por ninguém mais, ninguém menos do que José Sarney, o grande sustentador político, social, o braço político do governo militar, que, perdendo dentro do seu próprio partido, foi, como dissidente, vice de Tancredo, ainda que desobedecendo normas eleitorais, mas Maluf não o impugnou. Tancredo morreu e a história nos conta. O primeiro presidente civil foi um presidente que apoiou o regime. Seu ministério cheio de pessoas do regime militar. Enfim, Brizola o chamou de filhote da ditadura, mas quem sabe a sua história sabe que ele ascendeu de fato naquele período, mas era o período que lá estava para qualquer um ascender. Veja, nunca teve um canal de televisão ou de rádio, mesmo podendo ter concessões e dando concessões no estado de São Paulo. Diferentemente de seus pares políticos da época, que até hoje ostentam canais de televisão, redes de rádio e utilizaram-se dessas concessões para potencializar as suas campanhas e as suas imagens. Talvez se Maluf tivesse feito isto, não teria sido tão hostilizado quanto foi. Eu realmente recomendo a leitura da biografia dele, Paulo Salim Maluf. Certamente vocês não vão se arrepender. Vale muito a pena e é uma leitura muito apreciativa, muito gostosa. Não é uma leitura truncada. Feito um belo livro por um jornalista que trabalhou na Folha de São Paulo. Chama-se Ele, Maluf, Trajetória da Audácia. Um forte abraço.